Ah não, mano, que raiva. Ana Clara, socorro! Socorro, filha! Ah, vem daí!
Hoje vou contar para vocês a minha ida ao Parque do Cristo, né? Eu não me lembro quando foi a última vez que eu fui ao Parque do Cristo. Eu acredito que deve ter mais ou menos uns também, não por sempre 15 anos, porque foram 15 anos que eu fiquei fora do país, né? E eu fiquei sem ir ao Brasil, melhor dizendo. Então, dizemos que uns 15 anos, mas deve ter tido uns, por aí, uns 15, 16, porque eu lembro que a última vez que eu fui ao Parque do Cristo, eu fui com a Fernanda, né? E era outro passeio que a gente ia fazer junto, mas como eu contei no vídeo anterior, eu acabei fazendo as coisas sozinho, né? E nesse dia, eu fui no Parque do Cristo no sábado 15 de março, né? Terminei minha aula, que eu tive aula com meus alunos aqui do México, mas pro horário do Brasil, pro horário de Araxá, eram 3 horas a mais. Então, terminei a aula mais ou menos umas 4h30, e umas 5 da tarde eu fechei a casa e saí, né? Aí eu fui a pé, né, ao Parque do Cristo, que não é tão longe assim da minha casa em Araxá, mas a caminhada é boa. Primeiro eu quis passar na antiga casa da Fernanda, no bairro Santo Antônio, para ver se, né, quem está com uma surpresa do destino, ela estaria naquela casa, né? Que ela tinha me comentado que ela estaria, talvez se voltaria a morar naquela casa. Bom, eu fui, infelizmente não estava, né, não tinha, a casa continuava lá fechada. E quando eu estava voltando, né, lembrando, você, como vocês já viram aí, né, a bandeira da Gel está comigo, né? E eu voltando lá em direção ao Parque do Cristo, um senhor me pergunta na rua se da bandeira, né? Da onde era a bandeira e tudo. Aí eu falei em espanhol mesmo, que era da Argélia. Aí ele começou a falar da Palestina, né? Ele começou a falar da Palestina, que ele apoiava a Palestina, sei que tanto, eu também falava também a mesma coisa, e eu continuo sendo apoiador da Palestina, né? Aquela famosa frase, né? Quem me conhece sabe, né? Que eu sou um fiel apoiador da Palestina, da causa da Palestina, e eu tenho um ódio mortal para aquele câncer do Oriente Médio, né? Que vocês sabem quem é, né? Bom, voltando aqui, né? Porque esse vídeo aqui não é para falar dos temas atuais, né? Bélicos, digamos assim, né? Porque isso eu deixei por um vídeo que eu fiz no canal de notícias, né? Isso eu já fiz lá, também tá no Facebook, e também vocês podem encontrar aqui no meu canal no YouTube, né? Mas voltando aqui sobre a minha viagem, né? Eu voltei para a avenida e fui andando, só andei muito, né? Ouvindo música e fui andando. E aí, quase que eu passei a entrada do parque, né? Porque como eu fui pela avenida, tem duas entradas. Você pode ir para a parte de cima, né? Ou você vai para a parte de baixo. Eu preferi a parte de baixo. E eu lembro que eu parei numa rotatória, né? E a minha sorte, quando eu parei na rotatória, eu olhei para o lado e eu vi, né, do meu lado direito, né? Do meu lado direito aqui, né? Do meu lado direito. O lado direito tá aqui, eu olhei para o outro lado, né? De novo, né? Do meu lado direito, né? Direito, né? Eu vi a escadaria, né? Aí vai meu calvário, né? Peguei, já estava cansado de andar. Então eu cheguei na escadaria, comecei a subir a escadaria. Eu não lembro quantos lances de escada, mas eu cheguei no ponto que eu parei para respirar, porque fazia calor, né? Apesar que estávamos ainda estava no fim do verão, mas um calor desgramado, fazendo um calor. E eu lembro que eu parei no meio do caminho, tirei a camiseta, né, para poder, né, refrescar. E ficava assim, contemplando, né, digamos, a vista. Aí continuava subindo, subia mais um pouco, parava, subia mais um pouco, parava. Porque, nossa, foi difícil, né? Foi bem duro, né? Quando eu cheguei lá em cima, né, eu passei, que vocês podem ver quando você sobe a escadaria, está de frente para o Cristo, né? Tá de frente para o Cristo. Então, eu subi, né? Cheguei nos pés do Cristo, tinha pouca gente. Aí eu fui até
até quase na entrada superior, aqui é a principal do parque, né? Fiquei lá, né? Aí eu me sentei, de onde eu tirei a foto com a bandeira, né, na mochila. Foi um momento, foi mais ou menos 10 minutos depois que eu cheguei, eu já sentei e já tirei a foto, né? E eu ficava assim, eu ficava ouvindo as pessoas, tudo, né? Conversando. E fiquei lá de boa, tirando foto, indo. Eu tinha uma área lá de artesanato, não sei por que eu não fui, né? Ele tava até aberto, deve ter ido, né? Deve ter comprado uma lembrancinha, né? Para trazer para cá, né? Na próxima. Na próxima eu vou lá e faço isso, né? Aí eu fiquei no parque, já começava a anoitecer, eu tirei foto, eu fiz vídeo, que eu já coloquei no início da gravação, né? E lá era quase mais ou menos umas 7 horas, mais ou menos, eu comecei a olhar, ver, lá de cima, eu olhava para a cidade, né? E eu via que tinha umas partes que tinha acabado a luz, né? Eu achei uma grande parte tinha ficado assim, estava no escuro, e eu, uma parte ainda estava no claro. Aí, de repente, era tudo escuro, depois ficava tudo claro, né? E algumas outras casas não acendiam, né? Eu fiquei acompanhando isso, né? Ah, vou gravar, né? Aí naquela coisa que é gravando, 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 esperando, né? Se acontecer de novo, de uma parte ficar escura. Para minha surpresa, o parque também ficou escuro. Aí foi tudo, né? Ficou tudo escuro, né? O parque ficou escuro, ficou sem luz. E bem em cima da minha cabeça, eu via nuvens bem carregadas, né? Já se aproximando e cobrindo a cidade, né? Aí eu fiquei, a gente ficou, era eu, mais tinha umas pessoas também, ficamos lá, né? E começou a anoitecer. Aí começou a anoitecer, aí veio um guarda, né, com uma lanterna, falando que a gente tinha que ir embora, porque como o parque estava sem luz, a gente não podia ficar lá. Aí comecei em vez de voltar para a entrada daqui, da escadaria, eu resolvi sair pela entrada principal, da parte de cima. Aí eu fui andando, né, tudo um breu, mas um breu, que eu tive que usar a lanterna do celular para poder iluminar o caminho, que estava muito escuro, apesar que as pupilas, depois de um certo tempo, elas se dilatam para adaptar à escuridão. Eu não conseguia ver mesmo, né? Eu via alguns vultos assim, mas eu não via, né? E com a lanterna celular que me ajudou. Aí eu não sabia onde era a entrada do parque, né? Porque poucas vezes eu tinha entrado pela parte de cima. Aí foi aquela coisa, né? Eu vi um grupo lá, uma família andando, e eu juntei essa família, né? Para ver onde era a saída. Quando eu estava quase chegando na saída, as luzes acenderam. As luzes acenderam. Eu falei assim, não, agora eu tô aqui e não vou sair mais por cima, eu vou sair por baixo, porque daqui eu vou pro centro da cidade. De boa. Aí eu fui voltando, voltando. Quando eu cheguei na escadaria, chegando próximo da escadaria, o guarda, o primeiro, que tinha passado por nós, ele tinha falado que tínhamos que sair, né? Ele veio falando para mim, não, 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 tá fechado lá, eu já fechei os portões lá na parte de baixo, vai ter que sair por cima. Eu tive que voltar todo o caminho para sair na parte de cima, né? Aí eu saí na parte de cima, né? O céu já estava bem carregado, e eu pensando, nossa, não começa a chover não, hein? Não começa a chover não, porque eu não trouxe nem... tinha levado? Não. Eu não tinha levado minha capa de chuva, né? Eu assim, não começa a chover não, né? Não estraga meus planos não. Aí eu peguei uma rua, comecei a descer. Aí, quando eu comecei a descer, né, do lado do Cristo, né, outra vez um breu, outro blackout, né? Dizia, é agora que como eu vou fazer, né? Eu, aproveitava as luzes dos carros que subiam a rua, o problema é que elas me cegavam, né? E eu tinha um medo de tirar o telefone, né? E vai que eu tiro o telefone e passo alguém, né? E não pode nem pensar numa coisa dessa. Mas mesmo assim, eu peguei o telefone, acendi a lanterna e fui iluminando o caminho, né? Aí eu lembro que antes de chegar na avenida, eu vi
um cara lá meio estranho, né? Aí eu peguei o celular, enfiei dentro do bolso, né? Eu vou descer sem o celular, né? No escuro mesmo. Aí eu desci, cheguei na avenida, fui iluminando assim para poder atravessar. Quando eu cheguei no meio da avenida, as luzes acenderam, né? Até parecia, né? Chegou a estrela, agora vamos, né? Aí eu fiquei na dúvida, como queria ir para o centro, se eu ia caminhar a partir da escadaria do Cristo para subir a avenida a Rua Anchieta, isso, a Rua Anchieta, que dá de frente para Matriz São Domingos, no centro de Araxá, ou se eu pegaria umas ruas paralelas. Aí eu falei assim, não, vai ser mais fácil assim, né? Aí eu fui andando, cheguei de novo na escadaria, eu vi que estava fechada mesmo, e aí eu comecei a subir a Rua Anchieta, né? Aí no meio do caminho começou digamos, uma chuvinha fraca, né? Umas gotas, né? Aí tranquilizou, continuei andando, eu tava muito cansado, então eu estava suando, né? Um calor, tava um calor desgramado, já era sei lá, umas quase 8 da noite, e eu não tinha nem almoçado ainda, né? Pensa. Aí eu fui andando, entrei na Caixa Econômica Federal, ali na Avenida Antônio Carlos. Eu entrei na Caixa Econômica porque lá tem ar-condicionado bem potentes, né? Então eu entrei, né, para fingir que eu estava lá no caixa eletrônico, mas na verdade eu fiquei lá tomando um ar, né, para refrescar. Aí eu fiquei lá, não lembro se eu fiquei uns 10, 15 minutos no banco, né, tomando ar. Aí peguei, saí, né, e falei assim, não, hoje eu quero comer um lanche lá acho que era aqui Sabor, que hoje eu quero comer coxinha de galinha, pastel, isso eu quero, né? Depois de tanta, naquela coisa, vou, não vou, vou, não vou, hoje eu decidi, hoje eu vou. Aí eu fui, né? Beleza, né? Aí eu tinha que encontrar onde era, porque eu nunca tinha ido, ficava no centro da cidade. Aí, idas e vindas, encontrei. Já eu entrei, lá num lugar assim aberto, né? Aí começou assim, um vento, começou uns relâmpagos, uns trovões, né? Aí eu me sentei e falando com o garçom, eu estava falando em espanhol com português misturando, né? Aí explicando como fazer o pedido, tudo. Aí eu fiz o pedido. Enquanto isso, o céu caiu. O céu caiu, mas assim, uma chuva, parecia um dilúvio, né? Mas chovia e trovoava, e um vento, o vento era tão forte que mesmo eles colocando lonas para evitar que a chuva, né, que a água entrasse, ela conseguia entrar, né? Apesar dos todos assim fechados, né, digamos assim, né, estavam abertos, né, a chuva entrava entre eles, né? Então as mesas que estavam próximas da avenida, elas tiveram que movê-las mais para o centro, né? A minha até que não estava tão perto, né? Aí caiu aquele céu inteiro, aquela chuva. Ainda eu gravei, mandei, né? Eu publiquei no meu Facebook também, né? Do dia caótico, né? Porque eu fui ver o Cristo, faltou luz, eu vim tomar o lanche, caiu um mundo, né? Então não acabou a luz, né? Aí na hora eu tinha pedido, eu tava com muita fome, eu pedi um pastel e uma coxinha. Beleza, o pastel, mais ou menos desse tamanho aqui, o pastel, né? Desse tamanho, um pastel de, não sei lá, 3 queijos, acho que é 3 queijos, ou 2 queijos, ou 4 queijos, não lembro. Essa aqui é mais de um. E muito gostoso, recomendo. E aí eu também, para beber, eu pedi um suco de maracujá, que é uma das minhas frutas favoritas. E daí ele trouxe, né, junto com o pedido, a coxinha. Eu pensei que a coxinha seria a coxinha, assim, e nada. Era uma coxona mesmo, acho que é maior que isso aqui, ó.
Eu assim, nossa, eu não vou conseguir comer isso. Porque depois de comer o pastel e tomando o suco de maracujá, eu olhava para aquela coxinha e falei assim, eu não vou conseguir comer. Eu tenho certeza, eu não vou conseguir comer. Não vai dar não, hein? Aí que eu fiz? Dentro da minha mochila, eu tinha uma sacola. Aí eu tirei a sacola da mochila, peguei a coxinha, podia ter falado, eu quero para levar, né? Não, para não perder mais tempo, eu peguei a sacolinha, peguei a coxinha e guardei dentro da mochila. Aí, depois aí, que a cachorro tinha tranquilizado tudo, eu fui lá, paguei a conta, né? Sem, fazendo a conversão na minha cabeça de quanto seria de real para pesos, né? Porque eu tinha que fazer sempre a conta. Aí eu saí, aí o que eu fazer, gente? Aquele dia eu queria ir no supermercado, né? O famoso BH, que eu já contei para vocês, onde eu passei algumas vezes como turista, né? Mexicano, só mexicano. Eu tinha que ir lá comprar algumas coisas. E aí eu saí lá do Que Sabor, eu saí, eu subi uma avenida, acho que era não sei se foi a Senador Motondô, não acho que sim. Aí acho que no ponto de ônibus ali, começou a querer chover, aí eu escondi um pouquinho, né? Aí eu vi um cachorro, né? Um cachorro de rua, e eu nem lembrei que eu tinha uma coxinha dentro da mochila, né? Eu devia ter, se eu tivesse lembrado na hora, eu tinha dado para ele, né? Me deu muita dor, né? Porque eu não consigo, gente, eu não consigo. Quem me conhece sabe que eu sou amante dos animais e se eu ver um cachorro assim de rua, dá vontade de pegar e levar para casa, né? Isso eu pensei, sem achar, seria quase. Aqui no México é impossível mesmo, porque eu já tenho minha cota até aqui, né? Mas lá em Araxá, minha mãe me matava, né? Se eu fizesse isso, né? Inclusive, quando eu fui na fazenda do meu tio, voltando, isso foi no final de janeiro, na rodovia, eu vi um cachorro na rodovia. Eu falei assim que se a gente pudesse parar para pegar o cachorro, né, para tirar ele da rodovia. Meu irmão, minha mãe não falavam nada, né? Eu fiquei com muita raiva, né? Que eu não fiquei naquele dia eu fiquei com muito ódio, na verdade. Porque eu pensei, gente, se fosse se eu estivesse no meu carro, né, que eu não tenho, né? Mas se eu tivesse meu carro, eu tinha parado na rodovia, tinha pegado esse cachorro e tirado de lá, né? Que eu fiquei com medo que ele pudesse ser atropelado, né? Mas depender dos outros é um saco. Aí eu subi a avenida, desci, aí quando encontrei esse cachorrinho ali, aí eu desci de novo, né? Porque eu não sei o que estava fazendo, porque eu fiquei andando, né, em algumas ruas e perdendo tempo, né? Eu não lembro que eu fiz isso. Aí até que eu cheguei no supermercado, mas estava fechado. E eram 9 e pouco da noite. E eu pensei, gente, lá em León, por exemplo, Soriana, fecha lá pelas 10h30, 11 da noite, né? Aqui são 9, que 9h10, 9h15, já está fechado. Né? Mas Araxá, mas é bem menor que León, né? Ele tem os seus horários, né? Aí eu fui para casa, né? Já tinha chover, eu fui para casa e assim foi meu sábado, né? Meu sábado 15 de março, né? O dia que eu fui ao Parque do Cristo, onde faltou luz, onde eu fiquei no escuro, depois que eu fui tomar um lanche, que a chuva me pegou lá no lugar do lanche, né? E que eu cheguei em casa mais depois das quase 10 da noite, né? Eu tinha saído umas 5 da tarde e voltei às 10, né? Assim foi o meu passeio no Parque do Cristo. Ai, me deu saudade, né? Me deu saudade desse dia. Apesar dos perrengues, que tem que sempre acontecer comigo, porque se não acontece nada comigo, o passeio não teria. Eu digo sempre, né? Se algo não acontece comigo nas minhas viagens ou nos passeios que eu tenho que fazer, é porque não foi de tanta importância, né? E os perrengues são para isso, para marcar essas coisas, né? Então é isso, pessoal. Uma coisa de novidade que eu fiz em março que eu me lembro foi isso, né?
Depois eu volto com os vídeos já em abril. Em abril tem mais coisas, né? Porque em abril eu fui novamente à fazenda dos meus tios e tem mais vídeos sobre a fazenda lá, ok? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!